respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca, ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois, esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Coronel mata por causa de uma estrada. Eloy Ferreira da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Francisco, comprou, em março de 1964, uma gleba de terras num local chamado Invernada, município de Arinos, comarca de Unai, Minas Gerais. Em junho, começa um desentendimento com o fazendeiro Paulo Leonardo Pereira, por causa de uma estrada. Para evitar que seus animais fugissem, Eloy fecha uma estrada antiga de 10 anos que passava em suas terras e fez uma outra paralela, com melhores condições de tráfego. Todo mundo aceitou bem a nova estrada, menos o fazendeiro Paulo Leonardo. Não adiantou Eloy explicar que fechara a estrada antiga porque o próprio fazendeiro, ao passar nela, deixava as cancelas abertas e os bois de Eloy fugiam muito. Os ânimos foram se exaltando e o fazendeiro, que fazia questão de ser chamado de coronel, ameaçou Eloy várias vezes. As testemunhas, Paulo Gomes Pereira, João Martins Florencio, Ana Gonçalves Rocha, Ademir Batista e Francisco Feitosa da Silva deram mais tarde, em seus depoimentos, um quadro claro do comportamento do fazendeiro. Ele já tinha incendiado uma roça de João Martins, tentou invadir a propriedade de Ademir, a quem ameaçou de morte, e chegou a propor a Francisco, seu empregado, que matasse Eloy, pois ele lhe daria cobertura. Em 16 de dezembro de 1984, Paulo Leonardo e sua mulher vinham vindo pela estrada num carro dirigido por José Mendes Amorim. Então ele viu a cerca de arame que Eloy construíra, barrando-lhe a passagem. Eloy estava do lado, sentado, picando fumo de rolo para fazer um cigarro. Com um facão, o fazendeiro começou a cortar os fios de arame e começou a discussão. Ele foi até o carro e pegou um revólver 38. No meio do bate-boca, sacou a arma e deu 6 tiros em Eloy. Fugiu e se apresentou à Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte em 26 de dezembro. Caso se desdobra. Um exame comprovou que foi o revólver do fazendeiro que matou Eloy. O promotor de justiça da comarca de Unai denunciou Paulo Leonardo nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, porque matou Eloy por motivo fútil e usando de recursos que tornou impossível a defesa. Denunciou também José Mendes Amorim, o motorista do fazendeiro, como incurso nas penas do artigo 348 do Código Penal, por ter ajudado o criminoso na fuga. Motivo fútil, segundo o advogado Ulisses Vieira, que fez o relatório do caso no Tribunal dos Crimes do Latifúndio. É motivo frívolo, leviano, insignificante, desproporcionado, que não justifica a perda de uma vida humana. O próprio ato do fazendeiro de destruir a cerca foi inútil e agressivo, pois depois do crime, ele fugiu pela estrada nova, feita por Eloy, mais trafegável, que ele vinha recusando. Tancredo deu medalha ao homem que fazendeiro matou. Em 29 de dezembro, o juiz decretou a prisão preventiva do fazendeiro. O fazendeiro pediu habeas corpus, mas foi rejeitado. Mas o juiz desclassificou o delito de homicídio duplamente qualificado por homicídio simples. Isso quer dizer que o juiz não aceitou a tese de que o fazendeiro Paulo Leonardo matou por motivo fútil. Quanto ao motorista que deu fuga, foi impronunciado e praticamente absolvido. Embora se soubesse na região que este mesmo motorista, José Mendes Amorim, tem assassinado o lavrador Praxedes Pereira da Silva, sobrinho de Eloy, mais um crime sem julgamento.
O réu tenta se beneficiar do tempo, na esperança de absolvição. O próprio Lídices Vieira não conseguiu maiores informações sobre o andamento atual do processo, que, segundo ele, deve estar provavelmente dormindo em algum escaninho do Supremo Tribunal Federal. Eloy liderava a resistência dos poceiros da região contra as investidas dos grileiros. Era conhecido por sua atuação sindical firme, porém pacífica, e, no mesmo ano em que foi morto, recebeu, em 21 de abril, das mãos do então governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, a medalha de honra da Inconfidência Mineira. Era a primeira medalha desse tipo a ser dada a um trabalhador rural. Muitos trambiques em torno da posse. A fazenda invernada ficou dentro da fazenda Menino, que ocupa uma área de 89 mil hectares de terras devolutas. Desde 1972, os grileiros começaram a expulsar os poceiros que viviam lá. Naquela época, havia cerca de 2.000 famílias na fazenda Menino. Hoje, a área está praticamente vazia por causa da violência e do terror. Em 19 de julho de 84, esteve em Belo Horizonte uma comissão de 39 pessoas, representando 800 famílias de poceiros da Fazenda Menino. Eles foram denunciar os grileiros mais violentos da região e citaram inclusive o nome de Paulo Leonardo Pereira. Reivindicavam providências, estavam cansados de serem expulsos como gado. Queriam, sobretudo, a discriminação da área e que ela fosse considerada área prioritária para desapropriação com finalidade social. Voltaram de mãos abanando. Ninguém fez nada por eles. A colonizadora e urbanizadora S.A. Causa, com sede no Rio, diz proprietária da fazenda, mas, segundo Lídices Vieira, sua documentação não resiste a uma análise mais aprofundada. Em 1910, o Estado de Minas concedeu a Felipe Hunterberg 10 mil hectares de terras nos municípios de Paracatu e São Francisco, para que eles implantassem um projeto de criação de cabras. Na concessão, havia uma condição: se o projeto não fosse implantado, as terras voltariam a ser patrimônio do Estado. O projeto não se realizou, mas as terras, é claro, não voltaram ao Estado. Elas foram transferidas ilegalmente para o coronel Martinho Joaquim Estrela. Em 22 de fevereiro de 1917, o coronel vendeu a fazenda ao Dr. Trajano Saboia Veriato de Medeiros. Da escritura não consta a área do imóvel, apenas uma descrição dos limites, o que torna a coisa ainda mais confusa. Em 22 de setembro de 1955, o espólio de Trajano vendeu a Mariana uma área de terras hoje conhecida como Fazenda Menino, pelo preço de 500 mil cruzeiros. Deste documento também não consta a área, apenas uma descrição de limites. Em julho de 1956, Marina vendeu o imóvel à colonizadora Causa por 900 mil cruzeiros, também apenas com descrição dos limites. A Causa dividiu a área em vários lotes, conseguindo com isso grilar e englobar 89.224 hectares, vendendo-os a várias pessoas, principalmente a estrangeiros. Aí estamos diante de um fato espantoso. A área original de 10 mil hectares transformou-se em 89.224. Trata-se de uma verdadeira multiplicação de terras na linha da multiplicação dos peixes. Mesmo assim, o projeto de loteamento da Causa foi um fracasso, pois os lotes já estavam ocupados há anos por poceiros. Vendem-se terrenos sob júdice. Um outro fato estranho é que terrenos foram vendidos apesar de, em torno de sua propriedade, estar pendente uma ação discriminatória proposta pela Rural Minas. Esta ação estava tramitando no Tribunal de Justiça do Estado de Minas. Então a Causa vendeu o que legitimamente ainda não era dela, pois os terrenos estavam sob júdice. E na folha 38 do processo vê-se uma sentença que dá reintegração de posse à Causa, mesmo admitindo que a discriminatória sobre a real propriedade do imóvel ainda não estivesse decidida, ou seja, mais um absurdo jurídico. Estrutura injusta. De acordo com o Censo Agropecuário de 1980, o Brasil tem 5,2 milhões de estabelecimentos rurais, ocupando 365 milhões de hectares. Deste total, 2,6 milhões têm menos de 10 hectares cada um e ocupam, no total, cerca de 9 milhões de hectares. Por outro lado, apenas 53 estabelecimentos, cada um com mais de 100 mil hectares, somam 12 milhões de hectares. Em termos percentuais, isso significa que 50% dos estabelecimentos têm menos de 10 hectares e ocupam apenas 2% da área total do país. Enquanto isso, apenas 2% dos estabelecimentos rurais têm mais de 1.000 hectares, ocupando um total de 45% da área total. Estes dados levaram Lídices Vieira a afirmar que o Brasil possui uma das estruturas agrárias mais injustas do mundo, que foi e continua sendo a grande causa da violência no campo. E o que mais impressiona é que essa estrutura é quase intocável, pois, segundo o advogado, o Estado não se dispõe a ferir o sacrossanto e muitas vezes discutível direito de propriedade,
em cujo nome tantos crimes se cometeram com a omissão e cumplicidade do poder público. Mas Litsi trouxe mais dados. O Brasil é um recordista vergonhoso. 20 milhões de analfabetos, 40 milhões de subnutridos, 12 milhões de crianças abandonadas, 25 milhões de favelados, 30 milhões em pobreza absoluta. A concentração de renda é ainda mais absurda. 50% dos brasileiros mais pobres têm acesso a apenas 13,6% da renda. Cerca de 10% dos brasileiros mais ricos detêm 46,2% da renda. E os que são riquíssimos estão no topo da pirâmide e são apenas 1% da população, que ficam com 13,3% da renda nacional. Isso tudo sem falar nas doenças tropicais, nos recordes de acidentes de trabalho, nas 60 milhões de pessoas que não têm esgoto sanitário, água encanada ou habitação digna. É nesse país que os conflitos de terra são tratados de forma policial e não social. Assassinatos, perseguições, atentados a camponeses, dirigentes sindicais, agentes comunitários. Mas é igualmente neste país que se constrói, a partir da luta dos oprimidos, uma consciência democrática e popular que brada pela realização de uma verdadeira reforma agrária e pela apuração dos crimes do latifúndio. Coldre vazio não incrimina. O advogado José Carlos Dias chamou atenção para o fato de que o fazendeiro Paulo Leonardo tentou dizer que houve troca de tiros, mas, na verdade, não foi encontrada a arma de fogo ao lado do corpo caído de Eloy. Ao seu lado jazia um coldre vazio, e o fazendeiro, dias depois, foi à delegacia espontaneamente, levou seu próprio revólver e uma outra arma que dizia estar com Eloy na hora do crime. Na questão do crime fútil e do enquadramento ou não do motorista, houve recursos tanto por parte do Ministério Público como por parte da defesa perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Tribunal Mineiro reincluiu o motorista para ser julgado pelo júri. Entendeu por maioria de votos que estava caracterizado o expediente de uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, a surpresa, e manteve a sentença no que se refere à não caracterização do motivo fútil. E como a decisão não foi unânime, houve interposição de embargos, e é neste ponto em que o processo estava em 1987. O recurso extraordinário, mesmo que demore para ser julgado, não poderá impedir o julgamento dos réus pelo Tribunal de Justiça de Minas, já que não tem efeito suspensivo. Portanto, estava-se aguardando que o Tribunal de Justiça de Minas decidisse os embargos infringentes, para que ambos os réus fossem julgados pelo Tribunal do Júri. Segundo José Carlos, o inquérito policial foi conduzido pela autoridade com bastante competência. A autoridade policial procurou a verdade, e os advogados da família de Eloy asseguram que não houve apenas 6 tiros de revólver, mas que pode ter havido mais. E teria havido também uma pancada na cabeça do morto por causa de um ferimento no crânio. Posse se esconde atrás do assassinato. Portanto, prossegue José Carlos, o que se conclui é que a motivação do delito se prende à desavença entre duas pessoas que eram titulares de posse. Paulo Leonardo era titular de uma posse maior, um homem que dizia e apregoava ser influente e se autodenominava coronel. A vítima, por sua vez, também era titular de uma posse menor que comprara um ano antes. Era um líder sindical, mas não existe nos autos a comprovação de outra motivação que não fosse o problema da estrada que Eloy construiu. O fazendeiro, não concordando com a estrada, resolveu fazer justiça pelas próprias mãos. Mas nós precisamos ir além, ultrapassar os aspectos tecnicistas do caso. Não importa muito discutir se houve ou não favorecimento pessoal por parte do motorista. Importaria mais discutir o direito de propriedade, principalmente quando é exercido sobre o solo rural, que obrigatoriamente se destina à produção de frutos para o bem de todos. A atual Constituição, imposta pela ditadura, tutela o direito de propriedade de forma ampla, elencando-o entre os direitos e garantias individuais, com uma ligeira ressalva que vem no artigo 163, onde está escrito que a União pode exercer um poder expropriante para fins de interesse social, além de poder fazê-lo por utilidade pública, excluindo os estados e municípios de fazê-lo. Segundo José Carlos, a dramática situação de conflito agrário hoje evidenciada no Brasil não vem sendo enfrentada com coragem e disposição por parte do governo. Eu diria o contrário, que interesses econômicos e políticos que envolvem o poder de decisão no país imobilizam a ação política do governo no sentido de realizar uma verdadeira reforma agrária. Para o advogado, o Estatuto da Terra foi um avanço no papel, mas continuará a ser letra morta na prática.
Enquanto legiões de criaturas sem terras capazes de se manterem e produzirem para o país não assumirem as terras dos latifúndios que estão nas mãos de especuladores ou integrando ativos imobilizados de empresas interessadas em maximizar prejuízos para minimizar artificialmente os lucros. O DR pode iludir pequenos proprietários. Neste panorama, José Carlos encontra os sindicatos começando a encontrar legitimidade em sua luta, e, do outro lado, o latifúndio se organizando de forma poderosa. Eles podem se organizar, juntar-se em UDRs e, o que é mais grave, ardilosamente estão envolvendo pequenos sitiantes, pequenos proprietários, posseiros também, que são vitimados por uma política creditícia do governo que os tortura e que leva muitas vezes à míngua. Essas pessoas estão sendo iludidas pelos latifundiários e é um dever nosso, portanto, alertá-las porque são modestas e humildes. E iludidas, em vez de lutarem pela reforma agrária, vão dar força à manutenção do atual estado de coisas. Enquanto isso, o conflito continua a crescer. A lei da bala, mais do que nunca, incorpora ao código de valores das criaturas enriquecidas pelo cotidiano áspero do hoje e do amanhã incerto. Condenação do jornal sensacionalista. O advogado Marco Antônio Rodrigues Barbosa preferiu centrar o seu pronunciamento numa análise do papel alienador e reacionário desempenhado pela imprensa, sobretudo em programas de rádio para o interior e em programas de televisão. Eles não fazem outra coisa senão acirrar os ânimos, pregando linchamentos, insuflando a pena do talião, olho por olho, dente por dente, acicatando o medo e o absoluto desprezo pela vida humana. A vida, como se vê nos autos, pouco a pouco nada vale. O seu desvalor é incentivado pela imprensa, sobretudo a imprensa mais ouvida no campo. Ele citou o jornalismo policial radiofônico praticado, por exemplo, em São Paulo, nos programas de Afanásio e Gil Gomes, e outros parecidos em outros estados. Estes comunicadores utilizam-se da miséria institucionalizada, do sofrimento, da dor, incentivando a indiferença de seus ouvintes pelos outros, favorecendo a manutenção de sua ignorância, do não saber sobre si e sobre sua própria sociedade em que vive. Tais programas estandartizam a própria liberdade e tentam impedir a organização popular. Eles valorizam apenas a competição e o sucesso individualizado, estabelecendo valores inumanos como parâmetros de aferição do que o homem é. Estandartizando a liberdade, explorando habilmente o segmento de homens marginalizados, tentam fazer com que cada um encare o outro como um concorrente ou uma presa a ser devorada. Condenação do Estado de Segurança Nacional. Condeno, disse Marco Antônio, o sistema de desigualdade e injustiças vigentes, o sistema agrário e urbano, o latifúndio, tanto agrário quanto urbano, o poder executivo hipertrofiado, o legislativo desacreditado e o jurídico carcomido e emperrado. Condeno a sociedade de desiguais privilegiadora do mais forte e do mais esperto, em detrimento dos pobres, oprimidos e marginalizados da vida. Condeno o sistema de propriedade da terra desprovido do conceito de utilidade social. Condeno o próprio governo, ou desgoverno, que aí está, fruto de uma conciliação feita pelo alto das elites e sem a participação do povo. Condeno a ordem ou desordem jurídica arcaica, autoritária e reacionária em vigor. Condeno, enfim, o Estado de Segurança Nacional e sua nefanda doutrina, sustentáculo de toda podridão que leva à descrença e impede a urgente transformação profunda e permanente da sociedade brasileira. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.